Irmãos, vamos continuar aí, né, com a doutrina do véu, né, o ensino do véu aí, né, que a gente começou no vídeo anterior. Hoje é o dia 15 de novembro, né? Então aqui no versículo 6, né, do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo está dizendo aqui o quê? Que a mulher ponha o véu. Ó. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, né, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se o rapaz, que ponha o véu, né? Então vamos ver aqui outros textos, né? No capítulo, na 1 Coríntios, capítulo 14, e no versículo 33, ele vai dizer o quê? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E o 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Olha os motivos que Paulo está dizendo, ó, né? Ele já falou um motivo que é sinal de poderio, certo? Aí o outro motivo aqui é o quê? Saiu dentre vós a palavra de Deus? A palavra de Deus saiu entre as mulheres? Veio ela somente para vós, mulheres, né? Então nós sabemos que lá na lei de Moisés, né, as mulheres não tinham o ofício do sacerdócio, né? E sabemos que na graça elas têm, né? É isso? Todos nós somos sacerdotes porque agora o templo é o nosso corpo e o sacerdote é aquele que faz sacrifícios no templo, né? Como o templo é o nosso corpo e a mulher também, né? É o seu tempo e está fazendo sacrifício, então ela é um sacerdote. E por causa dos motivos que Paulo fala, né? Então a mulher ela vai ter que utilizar um sinal para que ela possa, né, cumprir, digamos assim, com a oração e a profecia dentro da igreja, né? Aí ele diz assim, ó, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, mandamentos do Senhor. Paulo está dizendo que são mandamentos do Senhor. Isso aqui não é mandamento do Paulo, não. Mandamento do Senhor. Então, quem fala contra o véu está falando contra o mandamento do Senhor, não está falando contra Paulo. Certo? Então é isso aí. Os irmãos que ficam pregando aí, né, que não precisa usar véu e tal, não sei o quê, toma cuidado. Você está se levantando contra a palavra, né, de Paulo, que ele disse que não é dele, né? Escreva o mandamento do Senhor. Aí ele diz assim, ó, mas se alguém ignora isso, que ignore. Ou seja, ninguém está obrigado a obedecer ao evangelho, não. A mulher não está obrigada a usar véu, não. A não ser por consciência. Não é obrigação. Ninguém está na igreja por obrigação. Nós estamos aqui porque fizemos a confissão de fé e temos uma boa consciência no evangelho e estamos aqui seguindo as pegadas de Cristo, em direção à nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, porque queremos ser arrebatados, né? Então, se eu ensino qualquer coisa contrária ao ensinamento apostólico, eu estou em transgressão, rapaz. Tá entendendo? É. Se alguém escreva, são mandamentos. As coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Ele está falando aí dos dons, né? Mas faça-se tudo decentemente em ordem. Então nós estamos vendo aí, né? Aí no 14 ainda, no versículo 3, ele está dizendo o quê, ó? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolo. Ele está explicando o que é profetizar, certo?
O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, né? Aí no versículo 22, 14 e 22, ele diz o quê? De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os... Não é isso aqui que interessa. Se, pois, toda a igreja se congregar em lugar e todos falarem em língua, não, é o 24, se não me engano. Mas se profetizarem, né, e algum indouto infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Então, o que o Paulo está querendo explicar aqui é o que é profetizar. Ele está dizendo que tem dois sentidos, né? Profetizar tem o sentido de quê? De falar sobre a doutrina, né? Profetizar para exortar, né? Conforme que a gente viu aqui, ó, né? Edificação, exortação, consolação. É o ensino da palavra. E aqui no 25 ele está falando, ó, do segredo do coração de alguém, né? O segredo do seu coração, ou seja, está falando de coisas que estão sendo reveladas acerca de alguém, né? Certo? Então é isso aqui que nós temos que entender, certo? Agora vamos aqui para Timóteo, no capítulo 2, né? Então a profecia, profetizar, né? Ele está dizendo que a mulher, ela pode orar ou profetizar usando o véu. Põe o véu. Quando ela for orar ou profetizar, ela põe o véu. Então, a profecia da mulher, né, na igreja não é ensino. Não é ensino. Então, a profecia da igreja é o quê? A profecia da igreja é a revelação de alguma coisa. Sobre alguém, sobre algum acontecimento, alguma coisa. Isso aí pode acontecer, né? Mas o ensino não, que nós vamos ver aqui, ó, no Timóteo, né? 2 Timóteo, certo? Versículo 11, ó. Aliás, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Em diante, né? Ele vai dizer o que, ó? Palavra fiel é esta, ó. Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos, se negarmos, também com ele. Não é aqui. Ué. Primeiro Timóteo. É 1 Timóteo, irmãos. Ai, meu Deus do céu. Estou me perdendo aqui. Mas vamos lá. 1 Timóteo 2,11. Graças a Deus, né, irmão? O que ele está dizendo aqui? Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam. 1 Timóteo 2, não é Tessalonicenses, não. 2,11. 1 Timóteo 2,11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Então, presta atenção. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Então, aqui, o que a gente entende disso aqui? Então, a mulher ela tem que estar calada na igreja. Ela não pode falar, não pode ensinar e nem profetizar. Mas se ela usar o véu, ela pode orar e pode profetizar. Mas essa profecia dela não é ensino. É profecia de alguma revelação que possa aparecer dentro da igreja a respeito de alguma coisa que está acontecendo na igreja, né? Tá certo?
Então é isso aí, graças a Deus estamos aqui, né? É apenas aqui uma lembrança para todos nós a respeito daquilo que está escrito. E vamos respeitar aquilo que está escrito, né? O que está escrito não é de nenhum apóstolo e nem é do Senhor Jesus que ele disse. O que eu estou ensinando aqui não é meu, não. As palavras que eu ensino, a doutrina que eu ensino, é do Pai. Veio lá do trono da majestade. Amém, irmãos? Paz e graça sejam com todos. Amém.